Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos gravar um vídeo para falar sobre o cronograma da Sensa. A importância de você ter um cronograma, de você seguir um cronograma. Então nós vamos falar hoje sobre isso, sobre como organizar os estudos para poder ter um bom resultado no concurso da Sensa Manaus. Então vamos lá. Aqui tem todos os dias da semana e os horários. O importante é que você faça um cronograma de acordo com a sua realidade. Eu vou preencher esse cronograma que vai ser a minha primeira semana. Eu vou começar os estudos da Sensa Manaus na segunda-feira. Então vai ser a minha semana número 1. E é importante o que? A gente organizar o cronograma toda semana. Então todo domingo o ideal é que você refaça seu cronograma para poder avaliar como que foi a semana, se você conseguiu cumprir aquele cronograma. É importante que você faça um programa dentro da sua realidade, para você não se frustrar e não conseguir cumprir o que você colocou. Então, você tem que determinar seus horários de estudo, de descanso, de trabalho e deixar tudo bem organizado e cumprir o teu cronograma. Para o horário que você determinar que você vai estudar, vai ser foco total naquele dia. Assim que você determina o dia e horário que você vai estudar, é importante que você cumpra com responsabilidade, foco e estude direitinho naquele horário que você determinou. Não faça outra coisa no horário que você determinou que você iria estudar. Então lá, vamos começar. Cronograma é muito fácil de fazer. O difícil é seguir o cronograma, principalmente quem não tem hábito, né, de estar fazendo cronograma. Se é a primeira vez que você vai fazer o cronograma, pode ter certeza que não vai ser fácil seguir o cronograma, mas é questão de adaptação e isso é muito importante para os seus estudos. Horário aqui eu coloquei horário da meia-noite às 7, mas se você nesse horário é o horário que você dorme, você coloca dormir. Não tem problema nenhum. É todos os dias assim? Eu não estudo nesse horário, aí coloco dormir. Mas se você tem dificuldade de estudar durante o dia, durante a noite e a madrugada é o melhor horário para você focar, coloque estudar de madrugada, muda, pode ir ajustando. Tem aquele cronograma que eu mandei para vocês no grupo do Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, recomendo que entre para a gente poder compartilhar com vocês os materiais. Então aqui tem, né, língua portuguesa, legislação municipal, legislação do SUS. É o conteúdo para estudarmos antes do edital ser publicado. Então, você não precisa seguir a ordem. Eu recomendo que você inicie por assuntos que você tem mais dificuldade, não pelos que você tem mais facilidade. Por exemplo, língua portuguesa. Eu, especificamente, eu tenho mais dificuldade na questão dos verbos, conjugações e tempos verbais. Então, eu tenho mais dificuldade nisso. Então, o ideal é que eu comece por esse assunto. Não deixe ele por último. É isso. Então, eu vou colocar aqui que na segunda-feira eu vou estudar língua portuguesa. Eu posso colocar, para ficar mais fácil, só, né, português. E colocar o número do tópico do meu cronograma. Português é o número 16. Então, eu vou estudar o número 16, que são verbos, que está no tópico do meu conteúdo programático. Almoço, tal. Na verdade, de manhã, olha o jeito que está a minha rotina atualmente, mas eu vou ter que mudá-la. Eu tô em casa com meus filhos e
eu tava fazendo medicina no primeiro período, eu tranquei a faculdade de medicina para mim poder estudar pro Enem, então eu tava estudando pro Enem. Esse mês, tem mais ou menos uma semana, a minha babá saiu. Eu tenho 3 crianças pequenas, eu tenho uma de 1 ano e 5 meses, um outro de 4 anos, que acabou de fazer 4 anos, e outro de 5 anos. Então, é uma escadinha. E de manhã eles estão em casa, então não dá para estudar de manhã. Então, por enquanto, eu não vou estar estudando de manhã, mas eu vou me organizar, se eu arrumo outra pessoa, ou se eu coloco eles na escolinha integral, eu vou ter que dar um jeito de me organizar para poder estudar. Então, o concurso é agora, a chance é agora. Se você também tem filhos, não tenha o teu filho como uma desculpa, tipo, eu não consegui estudar por causa das crianças e tal, mas tenha seus filhos como uma motivação. Eu não vou estar presente neste momento com eles, né, dar aquela atenção, passar o dia todo junto, brincar e tal, por uma meta que será bom não só para mim, mas como para eles. Eu vou poder oferecer uma vida melhor para eles depois de tomar posse na ciência. Então, isso tem que ser o teu motivo principal. Eu não queria deixar a escola integral. Eu também não quero, mas na verdade meus planos não eram colocar, principalmente a Heloísa, que é a menorzinha, na escola esse ano. Não eram meus planos. Mas eu já comecei a pensar nisso, porque eu preciso de ter um horário para mim poder me dedicar ao estudo. Tem que estudar com foco, não adianta ter barulho, ter coisas que te atrapalhem a estudar, que não vai ter. É melhor você estudar menos horas com foco do que estudar pouco tempo sem foco, entendeu? Então é hora de agarrar essa oportunidade com as 2 mãos, com força, que só depende de vocês. Tá. À noite eu trabalho, né? Sou enfermeira do estado e trabalho à noite. Eu vou estar de plantão essa semana, né? Porque vai variando. Essa semana eu vou estar na terça-feira. Terça, aí trabalha 1, folga 2, eu vou estar de novo na sexta. Então eu vou estar essa semana terça, sexta, aí depois só segunda. Então, esses dias que eu tô trabalhando, eu vou colocar como trabalho, né? Então, plantão, não vou colocar nenhum conteúdo para me estudar nesse horário. Porém, eu sempre levo alguma coisa para mim ler lá no trabalho. Então, vou continuar levando, mas não vou colocar nenhum assunto específico, porque se eu me propor estudar e não conseguir, eu posso me frustrar. Então, é melhor não propor nada. Se der para estudar, beleza. Se não der, né, paciência. É horário de trabalhar, não é horário de estudar. Então, tudo bem. Então, pessoal, voltando aqui, já preenchi o cronograma. Eu vou colocar o horário para mim estudar só durante a tarde. Essa é a minha realidade atualmente, então eu não posso colocar mais. Eu vou tentar estudar mais, porém o meu compromisso vai ser esse aqui, semana que vem. Então é importante que você coloque, né, o que você vai estudar, porque é importante fazer esse planejamento. Esse planejamento ele te ajuda a focar no que deve ser feito. Então você vai ter maior foco. Por quê? Se você não faz esse planejamento, o que acontece? Você está estudando língua portuguesa, aí tá lá pensando no SUS. Meu Deus do céu, ainda não estudei SUS. Meu Deus, e agora? A lei 8080 é grande, eu nem baixei a lei. Entendeu? Aí você vem com aquele pensamento, você não consegue focar. Nem em português, nem em SUS. Ou tá estudando verbo. Aí tá lá a conjugação do verbo e tal. Aí vê negócio de regência. E a regência também tem que estudar, não sei o que. Então você acaba ficando meio perdido. Isso atrapalha demais quando você não tem planejamento. Você perde completamente o foco. Então,
E também tem a questão, tipo, outras coisas, né? Você tá fazendo, tipo, de manhã, vou estar fazendo, cuidando das crianças, fazendo almoço, essas coisas. Então, eu não vou ficar com culpa de não estar estudando, porque o meu horário de estudar não é esse, meu horário de estudar é outro. Então, eu vou fazer minhas coisas conforme eu planejei, sem culpa, porque o horário de estudar é o horário de estudar. E o horário de fazer outras coisas é o horário de fazer outras coisas. Então, tem que ser um planejamento que se encaixe em sua rotina. Não adianta preencher o dia todinho de estudo e passar a semana você não conseguir cumprir nada e depois fica frustrado, triste, acha que concurso não é para você, entendeu? Então, o importante é você ir aos poucos. Não adianta você ter muitas horas de estudo e não conseguir focar. Então, é melhor você ter pouquinho tempo, né? Poucas horas, mas horas de qualidade. Focar na qualidade e não na quantidade. Então, o importante é que todo domingo, chegou domingo à noite, o que você vai fazer? Você vai preencher um novo cronograma da semana seguinte. Sempre atualizar o cronograma no domingo. Não adianta você fazer o planejamento do mês, porque fica mais difícil prever os compromissos e como que será a sua rotina na semana lá para frente. Então, é importante que você faça a cada semana. Se tiver algum evento, se tiver alguma coisa que você não vai poder estudar, fica mais fácil você prever fazendo semanalmente do que fazer a longo prazo. Se a tua vida é um pouco mais imprevisível, você pode fazer de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, de 2 em 2 dias. Não tem problema nenhum. Porém, é importante que você tenha um planejamento. O planejamento vai te ajudar muito. Se você estiver seguindo algum cursinho, estiver fazendo seguindo algum estudo, algum cronograma, alguma apostila, é importante que você faça a leitura ou estude o vídeo aula e faça um resumo. Se você estiver seguindo algum cursinho, alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai assistir a aula e vai fazer o resumo. Eu não tenho cursinho, eu tô assistindo no YouTube, então eu vou estudar verbos, então eu vou escolher, né, qual o professor, qual a referência. É importante ter uma referência. Importante que você tenha uma referência desse professor, né, que ele é bom. Você pode conseguir isso com outros alunos, for no YouTube comentários dos alunos, que se gostaram das aulas e tal. E é importante que você faça o resumo, estude o vídeo aula e faça o resumo. Se você passou 2 horas estudando língua portuguesa, o seu resumo, ele vai fazer com que você faça a revisão em pouco tempo. Esse é o objetivo do resumo. O resumo vai servir para as revisões. No início vai ser um pouco mais cansativo, sim, que você vai ter que ir no todo. E depois você vai ficar no resumo, fazendo as revisões e fazendo questões e resumo, ok? Então é assim que vai ser. Nessa primeira semana aqui eu não incluí o assunto de conhecimentos específicos. A minha estratégia de conhecimentos específicos eu vou passar para vocês depois. Vai ser diferente desse estudo aqui. Mas eu vou fazer um vídeo específico do conhecimentos específicos, mesmo que a sua área não seja a mesma que a minha, dá para você aplicar essa técnica que eu acho mais fácil de estudar do que você ir para conteúdo. Não dá para você estudar 5 anos de faculdade em 3, 4 meses. Então, é uma estratégia bem legal, eu vou passar para vocês, explicar direitinho em outro vídeo. Outra coisa que é essencial é você ter meta no teu tempo de estudo. Você tem que ter meta, o que você vai estudar. Eu vou começar isso até isso. Se eu vou ler um PDF, vou ler tal página até tal página e fazer o resumo. Sempre o resumo incluso, que o resumo é a sua peça preciosa para as revisões, né? Se você souber e conseguir fazer um mapa mental, um resumo em forma de mapa mental, 1000 vezes melhor ainda.
muito melhor vai ser para você memorizar. Importante também que você coloque mais tempo do que você acha necessário para estudar. Por exemplo, para estudar verbos, eu preciso de, vamos supor, 5 horas. Então, eu coloquei 2 dias para estudar verbos. Então, espero que nesses 2 dias eu consiga estudar todo o assunto de verbos, né, e suas flexões, e também consiga fazer já o meu resumo para as revisões. A neurociência fala que o cérebro humano ele só memoriza de 2 formas. Uma é quando você tem algum impacto emocional, ou quando você tem diversas repetições. Então é uma coisa ou outra para você levar aquele assunto para longo prazo. Então por isso nós vamos trabalhar muito com revisões. Vai ser a forma de conseguir lembrar do conteúdo para fazer a prova. Só assistir videoaula não é estudar, só ler não é estudar. Você está estudando de uma forma incorreta se você tem o hábito de estudar dessa forma. Porque na hora da prova, você tem que lembrar. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Monte seu cronograma, estude, foco total. Você tem liberdade total para montar o seu cronograma. Eu vou mandar esse modelinho aqui em branco. Você pode imprimir ou fazer no computador. Então, coloque a quantidade que você acha que você consegue cumprir tranquilamente, sempre colocando horas a mais, para você não correr risco de não conseguir cumprir e se frustrar. E é isso. Beijo, fique com Deus. Deixa um like no vídeo e quem não é inscrito, se inscreva. Até mais, pessoal. Um abraço.